Bom dia, catequizandos, bom dia, catequizandas, bom dia aos pais e responsáveis da catequese da sexta etapa. Hoje a gente está dando início a essa live do quarto encontro da catequese, com o tema Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então vamos dar início a esse encontro invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir para o Espírito Santo nos iluminar e fazer com que compreendamos qual que é a mensagem que Ele quer nos passar hoje através desse encontro. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua eterna consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, como eu disse no início, o tema do nosso encontro hoje é Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Qual é o objetivo disso? Acreditar verdadeiramente que Ele é isso, que Ele está afirmando, que Ele está dizendo. É o que a gente vai ver até na leitura de hoje. Que vocês já podem ir separando e preparando a Bíblia, é João 14, do 1 ao 7. Então já pode ir deixando a Bíblia aberta, que o Evangelho do encontro de hoje vai estar nos orientando sobre isso. Como seguir esse caminho, como seguir essa verdade, como procurar essa vida, que é verdadeiramente Jesus. Aqui a gente vai ter um pedacinho na apostila que vai nos orientar um pouquinho sobre São Pedro. São Pedro foi aquela pessoa que Jesus deixou como líder, assim que ele percebeu, que ele teve aquela orientação que ele ia voltar para o Pai. Para não deixar aqui na terra gente desamparado, ele deixou Pedro como líder, Ele deixou Pedro para orientar os apóstolos, para dar orientação. Por isso que a gente tem o Papa, sucessor de Pedro. O Papa é aquela pessoa que na terra que faz a ligação entre o céu e a terra, Tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será também desligado no céu. Então a gente vai ver aqui um pouquinho da história, de São Pedro, da Cátedra de São Pedro. Então no dia 22 de fevereiro, a igreja celebra a Cátedra de São Pedro, para lembrar duas importantes etapas da missão do príncipe dos apóstolos São Pedro, e o estabelecimento do cristianismo primeiro em Antioquia, depois em Roma. O martirológio celebra duas festas: Cátedra de São Pedro em Antioquia, em 22 de fevereiro, e Cátedra de São Pedro em Roma, em 18 de janeiro. A reforma do calendário unificou as duas comemorações para o dia 22 de fevereiro, data que se encontra apoio no livro dispositivo Martyrum. Com efeito, nesse dia celebrava-se a Cátedra Romana, mas na França foi antecipada para 18 de janeiro, para a festa não cair na Quaresma. Foi por isso que a festa se desdobrou em duas. Cátedra é o símbolo da autoridade e do magistério do bispo, de onde vem catedral. Igreja Mãe da Diocese. Aqui na nossa diocese a gente tem a Catedral Nossa Senhora de Lourdes, que fica em Apucarana. É a sede permanente do nosso pastor, do nosso bispo, Dom Carlos José. A Cátedra de São Pedro é o reconhecimento de sua autoridade sobre toda a igreja, inclusive sobre os outros apóstolos. Essa investidura da parte de Cristo foi reforçada depois da sua ressurreição, quando ele disse a Pedro: apacenta os meus cordeiros. Então ele deu essa ordem a Pedro, Ele deu essa liderança para que Pedro comandasse, para que Pedro desse a liderança aos apóstolos e sucessivamente a nós, até hoje. Logo após a ascensão, vemos Pedro tomar o seu lugar de líder. Ele preside a eleição de Matias. Então, é só um pouquinho aqui para refrisar quem é Matias. Então, Jesus ele escolheu 12 apóstolos, certo? Daí teve Judas Iscariotes, que foi o traidor. E ele saiu, ele se retirou dentre os 12. Então, após a morte de Jesus e ressurreição, estavam apenas com 11 apóstolos, e eles precisavam de ter 12, conforme o número que Jesus havia estabelecido. Então eles fizeram uma eleição, e nessa eleição Pedro presidiu essa eleição.
Quem foi eleito foi Matias. Então Matias, ele é um dos apóstolos que ficou no lugar de Judas Iscariotes. E Pedro também fala em nome de todos no dia de Pentecostes e diante do Sinédrio. Herodes Agripa quer eliminar Pedro, certo de que daria um golpe mortal na igreja nascente. Então, quando eles mataram Jesus, fizeram tudo que a gente acompanhou agora na Semana Santa, na Quaresma, eles acharam que a igreja estaria morta. Com tudo isso que aconteceu, tinha acabado. Só que eles viram que Pedro, ele estava reacendendo novamente, renascendo a igreja. E eles queriam fazer o quê? Acabar com Pedro, perseguir os cristãos, para que isso acabasse. Eles exterminariam a igreja. É incontestável sua presença em Antioquia, como atestam os escritos do Novo Testamento. Sua vinda a Roma nos primeiros anos do imperador Cláudio já não é tão evidente. O desenvolvimento do cristianismo na capital do império, provado pela Epístola de São Paulo aos Romanos, não se entende sem a presença de um grande missionário. Sua vinda, como também a morte em Roma, está fora de dúvida, inclusive para os estudiosos não católicos. A tradição do cristianismo foi sempre unânime e as escavações nas grutas vaticanas ordenadas por Pio XII em 1939 comprovaram. Então, tudo isso que a igreja prega, que a nossa igreja fala, é tudo comprovado, Então, agora vamos fazer a nossa oração inicial do nosso encontro para a gente dar seguimento, tá bom? Peguem a apostila de vocês na primeira página do quarto encontro e vamos para a oração de hoje. Ó glorioso São Pedro, príncipe dos apóstolos, a quem o Senhor Jesus escolheu para ser o fundamento da igreja. Entregou as chaves do reino dos céus e constituiu o pastor universal dos fiéis. Queremos ser sempre vossos súditos e filhos, confiantes na palavra do Senhor, que vos concedeu o encargo de confirmar os irmãos na fé. Nos conceda a graça de, diante da diversidade das opiniões dos homens, saber professar com firmeza a nossa fé em Cristo, Filho de Deus, e permanecer naquele fervoroso amor a Jesus, que por 3 vezes proclamastes após a ressurreição. Fazei que sejamos fiéis aos ensinamentos do Evangelho, a fim de permanecermos unidos no rebanho do Senhor, sob a vossa guarda e no amor ao Santo Padre o Papa, vosso legítimo sucessor, a fim de que, após o tempo desta vida, possamos nos unir para sempre à Igreja triunfante no céu. Amém. Então agora a gente vai iniciar o nosso encontro de hoje, cujo tema é Jesus, caminho, a verdade e a vida. Então a gente tem aqui um texto que nos explica um pouquinho. Eu vou lendo e vocês vão acompanhando na apostila de vocês, tá bom? Uma das verdades mais bonitas que Jesus nos revelou é que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nossa confiança e fé em Jesus Cristo nos permitem perceber que em nossa caminhada não estamos sozinhos. Jesus caminha conosco. Jesus, vendo que os discípulos o seguiam, perguntou-lhes: o que procurais? Eles responderam: Mestre, onde moras? Ele respondeu: vinde e vede. Foram, viram onde Jesus morava e permaneceram com ele aquele dia. Isso está em João 1, 38 e 39. O seguimento de Jesus é um exercício que inclui procedimentos próprios. Então, essa decisão em escolher por Jesus é próprio, é meu, é pessoal. Ninguém vai seguir Jesus por mim. Eu tenho que dar os meus passos para esse seguimento. Eu tenho que entender que Ele é o verdadeiro caminho. Ele é a verdade e Ele é a vida. A gente pode escutar, a gente pode aprender através da catequese, nas nossas orações, na missa. Mas quem tem que tomar a decisão de ter esse seguimento sou eu. É pessoal, é minha decisão. Quais os procedimentos para seguir Jesus? Como encontrar o caminho sem um mapa, guia ou GPS? O próprio Jesus nos dá a resposta em João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Seguir Jesus é entrar na dinâmica dos seus ensinamentos, de suas atitudes. É aceitar a proposta que ele faz. Vem e segue-me. Está em Lucas 18, versículo 22.
O desafio para todo ser humano, assim como para todas as pessoas que aceitam Jesus como caminho, é escutar a voz de Cristo em meio a tantas outras vozes, né? Quantas vozes que a gente ouve neste mundo tão barulhento, a mídia tão barulhenta, espalhando às vezes fake news, nos contrariando, né? Contrariando a nossa fé, né? Professando alguma coisa que é contrária ao que nós professamos, ao que a nossa igreja professa, né? E nós vamos ao encontro de Cristo. É necessário ir ao seu encontro. Ele está presente na Sagrada Escritura, na liturgia, sobretudo na Eucaristia, na comunidade reunida em seu nome, nos irmãos e irmãs, especialmente nos mais necessitados. As celebrações e a oração são espaços importantes nos quais este encontro pessoal acontece e é aprofundado no silêncio e na contemplação. Nós encontramos o Senhor na leitura dos evangelhos e na vida comunitária, na qual aprende a escutar a voz de Deus no meio das circunstâncias próprias de nosso tempo. Os primeiros cristãos eram chamados de seguidores do caminho, pois seguiam Jesus, que estava sempre caminhando ao encontro das pessoas, principalmente dos pobres, doentes e necessitados. Jesus caminhava com todas as pessoas para anunciar a boa notícia do reino, que é Deus. O reino de Deus que Jesus veio trazer é justamente uma nova maneira de caminhar, viver, de pensar, de sentir e de agir. A vida de Jesus foi uma luta permanente para fazer valer a vontade do Pai, que é vida em abundância para todos e não só para alguns privilegiados. Foi nessa luta pelo reino do Pai que Jesus foi perseguido, preso e crucificado. Mas a vitória da ressurreição continua iluminando o coração de milhões de pessoas em todo o mundo, que acreditam que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Num mundo de tantos caminhos, de tantas propostas tentadoras, de tanta propaganda enganosa que se apresenta como verdade, que se diz capaz de dar sentido à vida e fazer feliz a todos, Jesus continua afirmando que Ele é o caminho que conduz ao Pai, que nos faz todos irmãos. A verdade que nos dá o critério para sabermos o que nos faz verdadeiramente felizes e a vida plena, pois por amor Ele nos deu a vida que estava em Deus e que por intermédio dele fez-se presente entre nós. Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Com tal afirmação, Jesus indaga: por onde queres ir? Eu sou o caminho. Para onde queres ir? Eu sou a verdade. Onde queres permanecer? Eu sou a vida. Jesus, que é verdade e vida junto ao Pai, fez-se caminho a assumir a natureza humana. A fé em Jesus leva-nos a perceber que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando Jesus, ele, sendo Deus, ele quis se tornar um de nós como humano, né? Ele quis mostrar para a gente que sim, é possível a gente buscar esse caminho de santidade. Ele viveu como um de nós para compreender, porque ele não compreendia por que o ser humano pecava tanto, errava tanto, né? Então ele quis vir ser um de nós para poder compreender por que a gente peca tanto, né? O porquê que a gente erra tanto. Não é verdade? Então, ele se fez de nós e ele veio para mostrar que é possível. Que se a gente seguir ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Se a gente conseguir entender tudo isso, a gente não vai errar, a gente não vai pecar, a gente vai procurar o caminho certo. Só que, como diz o texto, né, que a gente acabou de ler, como o mundo nos oferece coisas, vários caminhos a seguir. E às vezes o caminho que ele oferece para seguir ele é um caminho estreito, é um caminho cheio de pedras, é um caminho cheio de espinhos, como ele, né, passou. É um caminho de dor. E a gente não quer. A gente, como ser humano, a gente quer se livrar de dor. A gente não quer ter sofrimento. A gente quer ser feliz, quer buscar felicidade constante. A gente não quer passar por provação. E é isso que Jesus veio nos mostrar, que através do sofrimento, através de uma provação, é que a gente vai realmente encontrar o caminho, encontrar essa verdade, essa vida que ele se diz, ele ser. Não é verdade? O que a nossa vida está dizendo? Em que diferentes circunstâncias alguém pode dizer: estou perdido?
Alguém de vocês, né? Quantas vezes a gente já disse, nossa, estou perdido. E quando a gente diz isso, é o quê? Geralmente, quando se conta uma mentira, né? A gente acha que ninguém vai descobrir. E de repente, você vê que alguém descobriu aquela mentira. Daí o que você vai pensar, né? O que a gente pensa? Caramba, estou perdido. Agora eu estou lascado, né? Agora foi tudo por água abaixo, aquilo que eu tinha planejado, aquilo tudo que eu tinha, né? Aquela mentira que eu contei. E quem que é o pai da mentira? É o encardido, né? É o demônio. Então ele é o contrário de Jesus. Se Jesus é a verdade, quem que é a mentira? É o demônio. Então ele está aqui para ser contrário a tudo aquilo que Jesus prega. E quando a gente faz alguma coisa errada, a gente não quer que ninguém descubra os nossos pecadinhos lá, né? Que a gente tem vergonha às vezes até de contar ao padre, mas a gente não teve vergonha de fazer o pecado, não é verdade? Então a gente faz uma coisa errada, a gente sabe que é errado e faz errado. Só que quando a gente faz, a gente quer o quê? Tem aquele plano que ninguém vai ficar sabendo. Nossa, eu fiz tão escondido, ninguém viu, ninguém vai ficar sabendo. Só que de repente alguém descobre aquilo lá. O que vem na nossa cabeça? Estou perdido. Agora quero ver o que eu vou fazer para poder sair daquela mentira, para sair daquela coisa errada que eu fiz, né? Então é nessas circunstâncias que a gente pode dizer, nossa, estou perdido. Do que precisa uma pessoa para não se perder em algum lugar? Então, como o texto diz aqui, quando a gente está indo em um lugar que a gente não conhece, o que a gente vai procurar? A gente vai procurar uma informação, a gente vai procurar um mapa, a gente vai procurar uma bússola, né? A gente procurar um GPS. Hoje, qualquer lugar que a gente vai ligar o GPS, o GPS vai nos direcionar, vai nos levar ali naquele lugar onde a gente jogou ali no GPS. Vai pedir uma informação para alguém que já conhece, que já foi naquele determinado lugar, fica perto do quê? Fica perto de onde, né? É as nossas orientações para a gente não ficar perdido, a gente não se perder. E para a gente não se perder na fé, o que a gente tem que fazer? A gente vai procurar alguém que mente, alguém que segue outra doutrina que não seja nossa, outro segmento que não seja aquele segmento, aquele caminho que a gente está buscando, né? Aqui a gente tem o nosso caminho, tudo que ele passou, que a gente reviveu tudo nessa Semana Santa agora, para nos direcionar, para mostrar para a gente que sim, é possível, né? Está aqui o nosso caminho. Agora a gente vai pegar a nossa Bíblia. A gente viu o texto, né, a nossa explicação aqui. Agora a gente vai pegar a nossa Bíblia, como eu disse lá no começo. Vocês vão pegar o Evangelho de João, capítulo 14, os versículos de 1 a 7. Tá bom? Espero que todos já estejam com a Bíblia. Vamos fazer a leitura, para que depois a gente possa fazer uma compreensão e um entendimento dessa leitura. Qual a mensagem que esse texto está querendo nos dizer hoje? O que esse texto está querendo nos transmitir? Então vamos fazer esse texto já meditando cada versículo para ver realmente o que esse texto está querendo nos transmitir, tá bom? Então Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 7. Ninguém chega ao Pai senão por meio de Jesus. Que o coração de vocês não fique perturbado. Que o coração de vocês não fique perturbado. Vocês acreditam em Deus, acreditem também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu lhes teria dito, porque vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e tiver tudo preparado, eu voltarei e levarei vocês comigo, para que vocês também estejam onde eu estiver. E para onde eu vou, vocês conhecem o caminho. Tomé lhe disse então: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus lhe disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Se vocês chegarem a me conhecer, conhecerão também o meu Pai. Desde agora, vocês o estão conhecendo e vendo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, este texto de Jesus, ele vem nos dizer o quê? Ele vem confirmar o que o texto de hoje está falando, né? Que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, quem que está falando esse texto? Quem que está
nesse texto, quem está conversando? Quem é a pessoa ali que está focando ali, que é o principal? Então, quem está falando no texto? É o próprio Jesus. É o próprio Jesus falando na época aos apóstolos, aos discípulos e hoje a nós. É o próprio Jesus narrando o texto. O que Jesus ele fala ali no texto de si mesmo? O que ele se garante? O que ele fala que ele é? Ele fala ali que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outra vida a não ser Jesus. E quem segue esse caminho, quem vive essa verdade, quem vive essa vida, vai chegar ao Pai. Porque ele afirma ali no texto, né, que ninguém chega ao Pai, ninguém conhece Deus se não o conhecer primeiro. Certo? Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida que leva ao Pai. Ele faz essa garantia para nós no texto, ele afirma isso. E no texto ali, ele falou que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por ele. Né? Daí o que Tomé fala? Tomé ele fala assim, nossa, mas nós não podemos então conhecer o caminho, pois a gente não sabe para onde você vai. E Jesus fala, ele estava o tempo todo com os apóstolos, o tempo todo ensinando quem era o caminho, quem era a verdade, quem era a vida. Ele falando, né, falou ali, afirmou para os apóstolos que estavam com ele todos os dias isso. E Tomé duvidou, né, ainda perguntou, nossa, mas a gente não sabe para onde ir, a gente não sabe para onde você vai, né? E o que Jesus disse então aos discípulos? Que se eles conheceram ele, Jesus, eles também conhecem Deus, conhecem o Pai. Porque ninguém chega ao Pai se não for através de Jesus. Se não for a gente tendo esse encontro pessoal com Jesus, entendendo, conhecendo Jesus, que é amor, que é misericórdia, né? Que veio aqui como ser humano, para viver como um de nós, para nos mostrar o caminho, nos mostrar a verdade, nos mostrar essa vida. Certo? O que o texto diz para mim? O que esse texto está querendo dizer para mim? Né, a gente fazendo uma reflexão, o que esse texto diz para mim hoje? O que eu estou fazendo para seguir esse caminho? O que eu estou fazendo para conhecer essa verdade e para viver de fato nesta vida, essa vida nova que é Jesus, essa vida plena que é Jesus? O que eu estou fazendo hoje? O que esse texto me faz refletir sobre isso? O que eu estou fazendo para buscar esse caminho, para buscar essa verdade, para buscar essa vida? Então a gente está buscando, vocês, né? A gente está na catequese. É um caminho, a gente está procurando o melhor caminho através da catequese. A gente vai à missa, a gente frequenta as missas, né? A gente frequentando as missas, a gente está buscando esse caminho, a gente está buscando essa verdade e essa vida. Quando a gente faz as nossas orações, reza o nosso terço em família, a gente faz as nossas orações pessoais, a gente está buscando esse caminho. Quando a gente tem uma decisão a ser tomada, que a gente reza, que a gente ora antes para essa decisão acontecer da melhor maneira, da forma como Deus quer que ela aconteça na nossa vida, a gente está buscando esse caminho. Então não é difícil a gente viver tudo isso, não é difícil a gente buscar esse caminho, não é difícil a gente buscar essa verdade, a gente viver essa vida plena, né? Basta a gente buscar aquilo que Jesus, quando a gente vai fazer algo, a gente poderia se perguntar, Jesus no meu lugar, ele faria isso? Né? Se fosse Jesus agindo diante dessa situação, o que ele faria? Então a gente está se colocando buscando como caminho Jesus, porque a gente está buscando entender como ele faria em determinada situação. O que o texto me faz dizer a Deus? O que esse texto me faz conversar com Deus, pedir a Deus, agradecer a Deus, né? A gente pode pedir a Deus em cima desse texto que ele não nos deixe desviar do caminho. Quando a gente for para fazer alguma coisa errada, né, que o nosso anjo da guarda esteja ali do nosso lado, nos desviando desse caminho errado, né? Não buscando mentiras, a gente procurando sempre a verdade, por mais que doa, por mais que seja cruel, mas a verdade ela pode machucar no momento, ela pode doer ali, a verdade pode ser dolorida, mas a mentira quando descoberta dói muito mais. É difícil a gente não ter saída, a gente se encontrar quando a gente diz uma mentira, porque uma mentira vai puxando a outra. E assim você vai mentindo para encobrir, né, aquela mentira, e assim você não se vê saída. Quando você vê, você está no emaranhado, que você não consegue mais chegar à verdade. Com isso vai magoar pessoas que a gente ama.
quando a gente faz alguma coisa errada. Então, o que a gente pode pedir a Deus? Para que Ele nos ajude, que Jesus esteja sempre do nosso lado nas nossas decisões, em tudo aquilo que a gente for fazer, seja na escola, seja com os amigos, seja na nossa família, né? Em todas as decisões que formos tomar, que a gente for fazer alguma coisa, a gente vai passar por uma prova na escola, pedir a presença de Jesus do nosso lado, nos orientando o que deve fazer, né? Não querer passar o professor para trás, não querer passar as pessoas para trás, mas conversar. Às vezes a gente não está entendendo alguma coisa, chegar no professor, né? Chegar na catequista, procurar, olha, está assim, assim, porque eu estou aqui dando a catequese, eu sou a catequista, só que eu não estou na casa de vocês, eu não sei o que está acontecendo com vocês. Então é importante essa troca, né? A gente está aqui para ajudar, todas as catequistas estão aqui se reinventando, né? Dando uma catequese diferente. Para que isso aconteça, a gente teve que fazer estudo, a gente teve que entender um pouco de tecnologia, para a gente estar aqui à frente hoje, dando essa catequese, para que vocês catequizandos, para que os filhos de vocês, pais, estejam recebendo os sacramentos, não percam mais um ano. E para isso é importante o verdadeiro compromisso, é importante a gente estar nesse caminho, seguindo essa verdade, seguindo essa vida. Tá? Hoje a gente está dando início ao mês de abril, primeiro encontro do mês de abril. E a partir da live que vem, as catequistas elas vão falar no meio da live uma palavrinha-chave. Essa palavrinha-chave, vocês vão ter que passar depois para a catequista. Qual foi essa palavra-chave que foi dita durante a live? Isso não é uma forma assim, mas uma forminha da gente poder cobrar para vocês assistirem a esses encontros que estão sendo preparados com todo o amor para vocês. Então, a gente vai passar os compromissos da semana e, juntamente com esses compromissos, essa palavrinha-chave para que vocês nos mandem depois, tá bom? Então, aqui, diante do texto que a gente viu tudo hoje, a gente tem uns compromissos para a semana. O compromisso desta semana, ele está na última folha do encontro de vocês. Daí tem lá, encontro 4. Daí o tema ali estava a aventura de crescer. Não, esse tema aqui foi do primeiro encontro. Então o tema do quarto encontro de hoje é Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então vocês vão fazer a atividade aqui, o compromisso, e mandar para a catequista, tá? A catequista nos grupos de WhatsApp. Então a gente pede, não saiam dos grupos de WhatsApp, permaneçam lá, porque é através desses grupos que a catequista vai poder estar interagindo com vocês. Ok? Vai passar os compromissos da semana, vai poder conversar, esclarecer dúvida, tudo bem? Então a gente peça encarecidamente, não saiam dos grupos que a catequista montou, tá bom? Para a gente poder ter esse feedback, né, um com o outro, para a gente poder entender, compreender a catequese. E depois também tem mais uma questão aqui, outro compromisso. Daí no lugar que está o texto de Marcos, vocês vão colocar João 14, do 1 ao 7. Escolher um versículo e escrever aqui qual o versículo que chamou mais a atenção e justificar por quê. Qual a compreensão que vocês tiveram em cima desse versículo, tá bom? Hoje a gente está terminando então a apostila, essa apostila. Este foi o último encontro. A partir de semana que vem a gente vai estar disponibilizando nos grupos o PDF da apostila do mês de abril, e também vai ter disponível na secretaria da paróquia para vocês estarem adquirindo, aqueles que não podem baixar o PDF, enfim, podem procurar na secretaria que vai estar disponível para vocês. A partir da semana que vem, a apostila do mês de abril, tudo bem? Então vamos encerrar o nosso encontro de hoje. Espero que vocês tenham compreendido essa mensagem. Tornem a ler de novo o texto, João 14, 1 ao 7. Na oração de vocês, na hora que vocês entrarem no quarto antes de dormir, leiam novamente. Tentem entender tudo isso aqui. O que o texto está dizendo para mim? O que o texto me faz dizer a Deus? Tenha essa conversa com Deus. Porque através dos textos bíblicos, Jesus se comunica, Deus se comunica com nós, seus filhos. Então releiam o texto com calma, antes da oração de vocês, né, antes de dormir, no meio do dia, quando tiverem um tempinho, vai lendo e vai meditando esse texto, tá bom? Então a gente vai encerrando hoje o encontro por aqui. A gente vai fazer a oração final, que está lá na folha da apostila, para a gente poder encerrar então o nosso encontro de hoje. Oração final. Jesus Cristo, caminho, verdade e vida.
no vigor do Espírito Santo, faze-nos teus discípulos missionários, com a humilde serva do Senhor, nossa Mãe Aparecida. Queremos ser alegres no caminho para a terra prometida, corajosas testemunhas da verdade libertadora, promotores da vida em plenitude. Fica conosco, Senhor. Amém. Bonita essa oração, né? Que olha, a gente pedindo a ajuda da mãe que teve Jesus, né? Que caminhou com Jesus, mesmo antes de Jesus nascer, ela já caminhava no caminho certo. Ela procurava buscar as coisas de Deus, viver a santidade. Era uma santa, né? Antes de Deus escolher, Deus já tinha preparado ela para ser, né? A mãe de Jesus, a mãe do seu filho. E olha, ajuda, a gente pedindo ajuda para ela, para a gente ser alegres no caminho. Então, por mais difícil que seja o caminho de Jesus, para a gente ser alegres, sempre ser alegres. Esse caminho, né, que vai nos levar para a terra prometida. Corajosas testemunhas da verdade, é o que a gente estava comentando. A gente ser verdadeiros, corajosos, porque para falar a verdade, viver a verdade, a gente tem que ser corajoso, a gente tem que ser destemido. E ser promotores da vida em plenitude, levar a vida a todos, mostrar que Jesus é a vida. Se eu sigo Jesus, se eu sou alegre em seguir Jesus, eu vou fazer com que outras pessoas também sigam Jesus, né? Siga esse caminho. Né? Se eu estou na catequese triste, outras pessoas que me veem, o que vai acontecer? Não vai querer vir para a catequese porque acha que é uma coisa triste. Agora, se eu vou para a catequese alegre, se eu vou para a missa alegre, se eu faço as minhas orações pessoais alegre, eu vivo alegria na minha família, as pessoas vão querer viver essa alegria que eu vivo. Não é verdade? Então vamos rezar então a Ave Maria, pedindo para que a nossa mãe também nos ajude a viver tudo isso, nos ajude a viver o caminho, a verdade e a vida que é o seu Filho Jesus. Ela sempre carrega, né, Jesus mostrando Jesus para frente, mostrando para a gente que Ele está na frente dela, para que a gente siga Ele seja o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Tenha um final de semana, uma semana abençoada por Deus. E que nos encontremos sábado que vem às 10 horas para o próximo encontro. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.